Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. O programa hoje está de uma forma mais contraída. Estamos aqui, tiramos a nossa tradicional mesa. Vamos falar aqui um pouco sentado num belíssimo sofá, né? E hoje nós vamos falar sobre a cerveja em geral, as cervejas e a saúde. De que maneira que isso pode e devemos falar de saúde. Gostamos de lembrar sempre que tudo que é apreciado com moderação, né, também é bastante importante, também agrega. Para isso estamos aqui com o nosso amigo Marcelo Silva Ferreira, que é químico industrial, mestre em química, consultor ambiental, professor universitário, empresário e especialista em cerveja artesanal. Marcelo, obrigado pela presença. Valeu, Luiz. Obrigado mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui, o Marcelo, que é um grande amigo e um parceiro do programa. Legal, legal. Marcelo, você que tem aí uma experiência em controle de qualidade dos laboratórios químicos e análise em alimentos e bebidas, indústrias em geral, cervejarias, químico responsável por algumas empresas no Conselho Regional de Química, ainda proprietário da marca Arte Barroca Cerveja Artesanal. É claro, né, Marcelo, que nós vamos falar sobre cerveja. Antes de mais nada, Marcelo, o que é importante? Localizando aí, situalizando o nosso telespectador, eu quero que você fale qual que é a melhor maneira de desconservar a cerveja, Marcelo. A cerveja, existem vários trabalhos e pesquisas já também em relação a isso. Bacana. Você está me falando da cerveja artesanal. Artesanal, né? Principalmente, artesanal. Né? Em pé. Em pé. Em pé. Porque existem várias vertentes na internet, claro, a gente sempre acha tudo, porque muitas pessoas colocam deitada, outras colocam no isopor, tem a questão da temperatura, então o ideal é em pé. O ideal é em pé. Ela vai ficar mais uniforme, é isso, Marcelo? O vinho é o contrário, né? O vinho é o contrário. O vinho é deitado, talvez por isso muitas pessoas... Que as pessoas confundem. Confundem, mas a cerveja ela é em pé porque... ela não tem nenhum tipo de antioxidante, conservante, nenhum tipo de aditivo. Certo. Então, em pé, são dois pontos que justificam isso. Em pé, você diminui o contato com o ar. Então, evita que a cerveja sofra algum tipo de... Por mais que é pouco, faz diferença? Faz diferença. Se a cerveja oxidar, você altera as características dela. Você Bacana. Praticamente perde a qualidade da cerveja. Sabor, altera tudo. Altera tudo. Coloração, sabor, aroma. E o segundo ponto... O primeiro ponto é a questão da oxidação, em pé diminui esse contato com o ar, a área de contato com o oxigênio. Certo. O segundo ponto é que até mesmo por não ter nenhum tipo de aditivo, a cerveja artesanal ela tem um fundo muito rico em fermento, em proteínas, em vitaminas, em substâncias. Quem nunca tomou uma cerveja artesanal... E quando você está acabando aquela cerveja, vem uma parte mais turva. Sempre fica, Marcelo, isso é importante citar. Aquele fundo ali, com o tempo, ele vai alterando um pouco as suas características. Entendeu? E quando você vai tomar a cerveja, essa cerveja já está há um certo tempo guardada, é até melhor que você evite de servir aquele fundo. Porque ele já pode estar com um aroma, com um sabor, com uma característica não muito agradável. Entendi. Tá? Então são dois pontos. Isso é comum mesmo, eu já observei isso. As cervejas mais maltadas, lupuladas, elas contêm resíduos de fermento, de açúcares. Ela é turva por causa disso. E aquele fundo ali nem sempre ele é bom. Tá certo. Com o tempo, ele pode não ser agradável para o sabor, para o paladar da bebida. Marcelo, eu sei que a pergunta parece bastante óbvia, mas a nossa função aqui para informar para os mais diversos telespectadores, né, masculinos e femininos, lembrando, claro, que a cerveja sempre deve ser consumida por pessoas que já tenham completado 18 anos, no mínimo, né? A cerveja, ela faz bem ou faz mal à saúde? A gente até conversou a respeito disso. Ela faz bem à saúde. Perfeito. Mas sempre que foi apontado em artigos do mundo inteiro, existe a questão da quantidade, né? É óbvio. Beba moderadamente. São 2 taças, né? Ou 2 latinhas por dia. Perfeito. Enfim, é uma quantidade limite que você ingerindo por dia, ela vai te fazer bem. Bacana. Fugiu disso, já você pode ter problemas. Tá?
esse faz bem à saúde. Na internet a gente acha artigos comprovando, né, através de pesquisas, que a cerveja, por conter polifenóis, vitaminas B6, B9, B12, contém magnésio, cálcio, enfim, selênio, silício, fósforo, enfim, ácido fólico. A cerveja, com essas substâncias, dentro dessas pesquisas, ficou comprovado que ela auxilia na ansiedade, no estresse, o que acaba resultando também em menor risco de doenças cardiovasculares, né? Fantástico. Ela auxilia nessas pesquisas, uma delas, se não me engano, na Finlândia, ficou comprovado que cervejas altamente maltada e lupulada, ela contém mais silício. E o silício é bom para osteoporose. Bacana. Mas também ficou comprovado lá nesse estudo específico da Finlândia que ela reduziu em até 40% o mal de Alzheimer. Tá? 40%? Em 40%. Problemas de cálculo renal, então, nem se fala, né? Porque a cerveja artesanal, ela tem de 90% a 93% é água. Então, ela diminuiu, nessas pesquisas, se não me engano, nos Estados Unidos, em 23% as pessoas que tinham tendência para problemas de cálculos renais. Diabetes tipo 2 também, ela diminui o risco. Enfim, são vários artigos. Sempre importante lembrar da quantidade, né? É óbvio que você vai tomar uma caixa de cerveja vai fazer mal. Não. Em todos esses trabalhos fica bem claro isso, que as pesquisas foram voltadas para um consumo moderado, diário, de até duas latinhas. Bacana. Tá? Mas se a gente falou aí de alguns dados mundiais que você colocou, a gente sabe que tradicionalmente a gente ouve falar muito sobre a Alemanha, sobre o país que mais se toma cerveja. É isso mesmo? É a Alemanha? Eu já ouvi falar também da Bélgica, o Brasil. Quem é o país que mais se produz e mais se toma cerveja? O país que mais produz cerveja é a China. A China? Por que será? É o país mais populoso. Mais populoso. Tá, então, essas histórias, existe um ranking. Está muito dentro da mística também. Existe um ranking, mas você precisa fazer... essa comparação, né? Inserir essa pergunta num contexto. Mais cerveja por pessoa, né, por habitante, enfim. Mas neste ranking, a China está em primeiro, Estados Unidos em segundo, Brasil em terceiro, Rússia em quarto e Alemanha em quinto. Em quinto. Bacana. Entendeu? Tem que inserir muita num contexto. Conversa, tem que ver o porquê. Você vai, por exemplo, o Brasil nem tem tanta produção de cevada assim. Como é que ele está em terceiro lugar? Né? Ele importa, ele, enfim, compra, adquire para produzir a cerveja, porque aqui no Brasil realmente se consome bastante. Né? Bacana. Sobre livro, Marcelo, às vezes uma pessoa está aí assistindo nosso programa agora e ficou curioso sobre, ele quer ler algum livro sobre cerveja artesanal ou não. Tem algum livro que você indica para a pessoa? Eu estava até dando uma lida nesse livro. Esse livro, praticamente, quem é do ramo cervejeiro tem esse livro aqui. Só mostra um pouco mais nessa câmera. Tá. Esse livro aqui é Cerveja Feita em Casa. Praticamente, ele traz ingredientes, estilos de cerveja, algumas receitas. Então, praticamente, qualquer cervejeiro aí que se preze tem esse livro em casa. Você adquire ele pela internet, tá? Quer dizer que aí tem todos os produtos, o que usa, até como fazer, Marcelo? Até como fazer. Você tem várias receitas aqui, estilos de cerveja. É um livro, assim, você acha por um preço bem aceitável na internet. Agora, existe um outro livro, chama Larousse da Cerveja, do Ronaldo Morado. Esse livro, ele traz até as técnicas de fabricação. Bacana. Processo de fabricação, traz características específicas de cada ingrediente, de modo discriminado. Uma hora ele fala só do lúpulo, uma hora ele fala só do malte, da água. É um livro muito legal também. Mas você tem vários livros. Tem livros que trazem mais a questão da harmonização de pratos, né? O que pode acompanhar melhor uma lager, uma cerveja de trigo, peixes, enfim. Tem livros para todos os tipos aí. Marcelo, falando sobre isso, a gente está acabando o verão praticamente. Então já vem um pouco da temperatura mais amena, um pouco mais fresco. E aí começam a aparecer um pouco mais as cervejas escuras. Por que algumas cervejas são escuras, Marcelo? São vários tipos ou a cerveja escura é uma só? Não. A cor da cerveja está muito ligada ao malte que você utiliza no processo.
né? Tem algumas cervejas que a gente percebe que são mais encorpadas. O que muda? É o malte, então? Ó, pra O ficar- que principalmente muda? Para usar um pouco uma didática que possa Por favor. entender melhor. As Mouse Beers, né? São cervejas escuras porque nessa cerveja se adiciona corante. 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 É isso, pura e Que é um simplesmente. caramelo, tá? Mas ela fica mais adocicada. Ela fica mais adocicada, né? É a mesma cerveja acrescida de um corante, no caso o caramelo. Agora, as cervejas artesanais, as escuras, são devidas ao malte que você utiliza. Porque o malte, ele não é um produto que vem pronto, né? Ele, dentro da maltaria, ele vai passar por um processo ali de secagem, com temperaturas adequadas. Você pode ter malte torrado e até malte defumado. Marcelo, mas vamos lá então. Então, por exemplo, uma cerveja Bock, Ah, que ela é mais escura. sim. Então, primeiro, a cerveja escura, como você tem o caramelo. O que ela caramelo é um corante, É um né? corante. É um corante. Depois vem o malte também, que você falou que tem a diferença. E essa Bock seria o quê? É o malte que você É utiliza. o malte que você utiliza. Exatamente. Ele é mais torrado. Quando a gente vai comprar malte, a gente tem a ficha técnica do malte, a gente tem as cores entendi. de cada um, né? Que vem em EBC, né? Que é a unidade para se medir a cor. Então você tem a coloração ali. Então você quer uma cor mais acentuada, você quer uma cor mais clara. Você tem um tipo de malte específico. E essas cervejas escuras, a gente acaba tendo algumas dúvidas, né? Que às vezes são um pouco básicas para você, né, Marcelo? Mas é importante. Então, primeiro você falou que muda o malte, o próprio corante. A gente vai responder depois do intervalo, Marcelo. Essas cervejas escuras são mais fortes? O teor alcoólico é mais forte? Ele muda? A gente volta em instantes. Até já. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB do que é básico dentro de um laboratório que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né? Estou terminando, concluindo biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre a cerveja em geral, a cerveja artesanal e principalmente, claro, o que ela pode agregar para a nossa qualidade de vida e saúde. Sempre importante lembrar, mais uma vez, que
tudo isso está ligado muito ao controle, acima de 18 anos, só que é permitido, né, a ingestão de bebida alcoólica e, é claro, também a quantidade. Marcela, a gente falou um pouquinho das cervejas escuras aqui, começamos, né? A cerveja escura, ela é mais forte, ela tem um teor alcoólico mais forte, porque a gente quando bebe ela, né, principalmente no inverno, que tem esse hábito, tem essa impressão, isso é real? Tá. Primeiro, deixa eu deixar bem claro esse termo forte. Isso. Esse termo forte é confundido com o teor alcoólico, mas é uma coisa totalmente diferente. Separados. Então, o que é uma cerveja forte? É alcoólica? Não, não é. Sabor mais encorpado? Uma cerveja forte é uma cerveja que ela é muito rica em substâncias que vem lá do processo inicial chamado braçagem, tá? Então, na nossa legislação, né, tá lá descrito, se não me engano, entre o artigo 60 e 70 do decreto 6871. Cerveja forte, ela tem uma porcentagem específica para o extrato primitivo, que é o teor de substâncias que vem do processo de braçagem, né, da mosturação. Isso é cerveja forte, tá? Perfeito. Aquela cerveja que você toma e ela te empapuça, sabe? Aquela cerveja que parece uma sopa, né? A cerveja alcoólica, você tem a não alcoólica e a alcoólica, só. Então, basicamente, ela tem um teor quase que padrão entre 4,3, 4,6, 4,... Exato. É um padrão, que muda muito pouco de uma para outra, né, Marcelo? Muda pouco, mas uma cerveja ela pode ser alcoólica e não ser forte, você entendeu? Entendi. São termos diferentes. Isso é muito importante. Mas eu entendi a pergunta que foi no sentido assim, as escuras, então elas são mais alcoólicas? Não. Não, nem sempre, não dá para fazer essa relação. Tá? A cor da cerveja é o malte que você utiliza. E a gente falou, né, agora há pouco sobre o caramelo, ele é um corante que a gente adiciona, não na cerveja artesanal, na industrial. Na industrial. Né? Na cerveja artesanal, você mesmo pode produzir aquele caramelo queimando. O que é o caramelo? É o açúcar queimado. Igual quando vai fazer pudim? É igual, exatamente. E é uma reação química que acontece entre a proteína do malte e o carboidrato do malte. É uma reação bioquímica chamada de Maillard até. E essa reação gera uma outra substância, as melanoidina, que tem esse cheiro, sabe, quando você vai fazer um doce de leite, aquele cheirinho de açúcar queimado, agradável. Certo. É feito de modo proposital, para melhorar a característica sensorial do produto. Então você pode fazer de modo caseiro isso, tá? Marcelo, a gente falou então da cerveja escura, né, do país que produz, e aí a gente sempre se pergunta, você vai tomar uma cerveja na latinha, você vai tomar uma cerveja no copo, vai conservá-la na garrafa, vai gradualmente. Hoje a gente tem as long neck e até algumas garrafas menores. Onde que é melhor? Qual a melhor maneira? Claro, lembrando que cada um tem um gosto, né? Sim. Mas onde que é melhor tomar? Ou você degustar, vamos falar assim, a cerveja? Seria na latinha, no copo, aí tem os copos característicos também, o que seria? Tem. Bom, dentro do processo de invase da cerveja, ela é envasada sob pressão, né? Certo. Tá? Então, quando você pega uma garrafa menor ou uma latinha, essa pressão ela é um pouco modificada. É coisa pequena. Mas muda o sabor. 0,60 ppm, né, que significa miligramas por litro de gás carbônico que você injeta ali. Na latinha são 0,4 miligramas a menos, 0,04. É uma diferença muito pouca, mas tem também pesquisa em relação a esse tipo de assunto, sobre lata, long neck, garrafa ou litrão. O padrão é a garrafa normal, né, de 600, 630, né? Entendi. Aquilo ali é o padrão. Fora daquilo ali, você pode, se você tiver tem algumas variações. Pode ter algumas variações, sim. Bacana. Sobre copos, tem uma série de copos específicos para avaliação sensorial. Bacana. Né? Você tem copos mais estreitos e alongados. Aquela famosa caneca alemã, né? Ela é mais espessa, porque é para conservar mais a temperatura da cerveja ali. Quando você pega uma tulipa, você tem uma possibilidade de sentir os aromas de uma maneira mais fácil, porque ela expande os aromas pelo copo. Né? Um copo maior para uma cerveja de trigo, você precisa de um copo maior, onde você coloca praticamente a garrafa inteira. Por quê, Marcelo? Porque as cervejas de trigo são de alta fermentação, elas carbonatam muito.
Então elas têm muito gás e muita espuma, né? Devido ao trigo mesmo. Tá. Então é um copo maior, é um copo bem Então é alongado. interessante ter mais espuma para conservar mais. Exato. Você tem uma série de copos. Agora você tem Bacana. copo que é padrão, serve para todos, enfim. Ainda dentro das curiosidades, Marcelo, a gente vê muita notícia também dos ingleses, né? Ah, sim. O pessoal europeu em geral, que eles bebem a cerveja quente. Isso é real? É mística? Tem gente que acha que é quente como se fosse cerveja fervendo, né? Isso a gente ouve falar bastante, mas não tem nada É a a ver. temperatura deles É lá a que temperatura ambiente. Ambiente do qual? Do Brasil não, daquele local. Daquele local. Que já é frio, que já é gelado. Já tem uma temperatura. Então a cerveja ela já está gelada naturalmente. Bacana. Ela não precisa ser colocada na geladeira. Tá? Então não é para confundir cerveja quente com cerveja esquentada, não é isso, né? Os europeus tomam a cerveja no inverno da maneira como ela está na mesa, como ela está sendo guardada, não precisa estar na geladeira. Bacana. Tá? Marcelo, a gente está quase chegando ao final do programa, então eu quero falar um pouquinho, voltar um pouquinho para a saúde, né? Você citou, queria que você repetisse aí, então, os benefícios da cerveja. Lembrando, mais uma vez, a gente tem esse cuidado, né? Tá. Da quantidade, é óbvio, da cerveja. Eu fiz um programa aqui, citando, se me permitem, né? Até falando sobre sorvete. Então veio um amigo aqui da sorveteria Mônica, até, Viterbo, um grande abraço aqui para você, né? E a gente falou sobre o sorvete, que é óbvio que tudo tem uma quantidade, tudo com moderação, né? E falando da cerveja, os principais benefícios que você falaria, porque a gente fala muito sobre a questão do vinho, compara, mas enfim, eu queria que você falasse aí Eu vou pontuar o que os artigos e as pesquisas pela Espanha, pela China, Alemanha, Finlândia, pela Austrália, o que esses artigos e essas pesquisas trouxeram com benefício para a saúde. Alzheimer, cálculo renal, doenças coronárias, né, problemas cardiovasculares, ansiedade, estresse, osteoporose, eu já falei o cálculo renal, né? Cálculo renal. São praticamente esses benefícios que a cerveja traz. Certo. Isso tudo comprovado, tá? Comprovado. A gente acha nas revistas do mundo cervejeiro, são vários, né? Nos clubes cervejeiros, a gente tem esses artigos. Na internet provavelmente vai ter também. Essas pesquisas foram feitas com pessoas mesmo, que passaram por esses testes, que tomavam durante um período sempre 2 taças de cerveja todo dia. Bacana. Tá? E tiveram comprovados esses benefícios dos quais eu citei. Mas sempre com aquela quantidade e sempre de modo controlado. Tá? O que a gente ouve, pesquisa e estuda, artigo, até por estar no meio acadêmico, é que a cerveja, assim como o vinho, ela melhora a qualidade de vida dos rins, coração, circulação e previne até o câncer e até para ter uma qualidade de vida maior. Né? Esses últimos agora estão sendo mais direcionados para o câncer, né? Para o câncer. E já tem alguns artigos aí divulgados, publicados, que também reduz o risco de ter câncer. Além da própria qualidade de vida social que a pessoa começa a... Exato, também. Aquilo que eu falei em primeiro lugar, né? A ansiedade, o estresse, você relaxa, né? Enfim, mas é uma quantidade pequena. É que no nosso Brasil, aqui a gente tem uma cultura de trabalhar e chegar no fim de semana e tomar uma quantidade maior, exagerado, né? Isso daí com certeza não vai fazer bem. Agora, na Europa se faz muita propaganda para consumir cerveja diariamente. Para que você possa ter mais consumidor, para que você possa ter mais consumo todo dia, porque o consumo exagerado, inclusive, você pode perder consumidor devido a questões de acidentes de trânsito, enfim. Mas a cerveja, ela faz bem à saúde. A pergunta é, ela faz bem à saúde? Sim. A cerveja artesanal, tá? A cerveja artesanal. E não é qualquer cerveja artesanal com aquele rótulo estampado lá no mercado. Cerveja artesanal. Você tem que saber a procedência. E cerveja artesanal é diferente da puro malte também. São coisas, são situações diferentes, né? Uma cerveja puro malte, ela pode ter muito mais química dentro da sua composição do que uma outra cerveja que não é puro malte. Uma cerveja que tenha mais milho e arroz, por exemplo. Tá? Uma cerveja puro malte, no mesmo decreto 6871, que é novo até, de 2009,
cita cerveja puro malte é a cerveja que tem somente o malte como fonte de carboidrato. Ponto. Mais nada, tá? E você pode pegar os rótulos aí, ler a composição, que você vai ver lá os antioxidantes, né? Bacana. Os INS 306, 316, vai estar tudo lá. Puro malte é uma coisa. Artesanal, ela pode ser puro malte ou ela pode ser feita com muito milho também. O artesanal é um termo que cabe não só a cerveja, como qualquer outro tipo de alimento, né? Bacana. A gente vai falar sobre isso no próximo. A gente Marcelo, não vai tomar nenhuma hoje. Hoje não. Marcelo, chegamos ao final do nosso programa, então eu quero agradecer mais uma vez as explanações e principalmente porque a gente aqui no programa tem a obrigação de trazer para o nosso telespectador tudo aquilo que pode agregar qualidade de vida. E aí, a partir daí, ele decide o que ele vai colocar na sua rotina. Então, mais uma vez, obrigado pela sua amizade, pela sua parceria e deixo aí a mensagem final para você. Eu vou focar nesse ponto da saúde. Eu acho que quem tem um interesse, pode buscar cervejas, né, nos mercados, nos clubes, pela internet, eu digo clubes de cervejeiros, e experimentar essa quantidade ao qual eu citei, em torno de 500 ml, 2 latinhas, enfim, experimentar cervejas das artesanais, até porque ingerindo essas cervejas, esses benefícios virão, tá? E as pessoas poderão descobrir qual é a melhor, a cerveja que ele mais gosta, qual é o estilo preferido. Tem muita, a variedade é enorme. Então você pode tomar ali segunda, terça, quarta, essa quantidade, experimentando, descobrindo, tá? Bacana. Que você vai estar diante desses benefícios com certeza. Fantástico. Mais obrigado, viu? Eu que agradeço. A você também, obrigado pela presença, pela participação. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, onde você vai ver esse programa e muitos outros, né? Nós estamos entrando no nosso 7º ano de gravação. Então agradeço mais uma vez aqui a TV FIB, ao Bruno, ao Neto Ranieri por toda essa parceria e essa amizade. Vida e saúde, sempre praticando qualidade de vida, uma boa vida a todos. Um grande abraço.